Buenas noches, mis amores, mis amigos. Boa noite, pessoal. Júlia Leite na área. Eu tô aqui com o cabelo bagunçado. Eu lavei ele. A intenção era finalizar, mas eu não sei usar isso aqui. Eu não sei finalizar meu cabelo. Eu sempre achei que meu cabelo fosse cacheado, mas a minha sobrinha disse que ele é ondulado. Então, deem uma olhada. Esse aqui é um cabelo bem bagunçado. Eu tentei usar isso aqui. Se eu fosse usar a quantidade de creme que eu costumo usar, ele estaria com mais creme. Só que minha sobrinha pegou e falou: tia, você passa creme demais, você deixa ele pesado. Gente, eu não tenho ideia. Até porque eu sempre tive cabelo muito, muito grande e ele é bem cheio. Se bem que ele não tá tão cheio quanto ele costumava ser. Ele tá bem menos cabelo. Mas eu sempre tive cabelo muito cheio, muito pesado, muito grande. Então eu sempre usei grandes quantidades. Só que dessa vez eu tô meio perdida. Não sei usar isso aqui. Eu não sei como é que eu faço pra secar com isso aqui. Eu tô tentando, mas olha, parece que tá só embolando meu cabelo, gente. Sério. Mas eu vou terminar pra ver onde que isso vai dar. Vou mostrar o resultado pra vocês, claro. Eu tô fazendo isso aqui porque eu mexi com churrasqueira ontem. Não, eu não sei usar churrasqueira. Não sei fazer churrasco. Eu não sei nem mesmo fazer queijinho coalho, que foi o que eu tentei fazer ontem. E eu descobri que eu me dei melhor fazendo no fogão do que na churrasqueira. Sujei a grelha à toa. Voltando, eu tô fazendo isso aqui pra lavar meu cabelo, porque tava com cheiro de fumaça. Pra testar isso aqui, pra ver se dá certo. E eu compro um pra mim, porque esse aqui não é meu. O secador é da minha mãe e essa partezinha aqui é da minha cunhada. E eu pretendo fazer um vídeo hoje ainda pra vocês. E é isso, e eu preciso de... Não é só por isso que eu lavei o cabelo. É porque eu preciso tirar uma foto no estilo 3x4 pra minha carteira profissional. Então, minha carteira profissional definitiva. Gente, eu me formei em dezembro de 2020. Já estamos quase chegando em dezembro de 2025, já são quase 5 anos que eu me formei. E eu ainda não tô com a minha carteira profissional definitiva. Tipo, ela existe, né? Definitiva já existe, já tem um tempo, porque eu já dei entrada, já mandei o diploma, essas coisas, mas eu não fiz ela física. Então, agora eu vou fazer os trâmites para fazer ela física. Vamos lá, eu vou tentar usar isso aqui. Vocês vão me falar se tá certo, se tá errado. Eu coloquei tipo no vento máximo e no calor médio, porque a impressão que eu tenho de que se eu coloco muito quente, isso vai dar mais frizz pro meu cabelo. Mas eu não sei, eu não pesquisei nada na internet, eu não pesquisei no YouTube. Eu não tô com vontade de pesquisar não, gente. Eu tô sem paciência pra ficar assistindo vídeo de tutorial. Até mesmo na velocidade 2. Então, vamos ver o que isso vai dar. No final, se der errado, eu molho de novo e passo mais creme. Mas vamos ver. Vou ter que diminuir o vento, porque o vento máximo não tá dando certo, não. Eu não tô nem conseguindo chegar com um negócio perto do meu cabelo. Olha pra isso, gente. Mafalda. Quem já viu tirinha da Mafalda? Hoje em dia tem tirinha da Mafalda ainda?
Gente, é o seguinte, não secou tudo, eu tô com dor de cabeça, meu cabelo não tá legal, eu vou simplesmente passar um óleo de pontas e vou... Quer dizer, eu tenho que procurar um óleo de pontas, né? Isso aqui é um mini salão, é o salão da minha mãe. E deve ter um óleo de pontas em algum lugar aqui, se não tiver aqui vai ter no banheiro dela. E do jeito que ficar, vai ficar. Vou tomar um remédio para dor de cabeça também. E eu vou continuar com a nossa conversa. Olá, pessoal, aqui no banheiro da minha mãe. Achei esse óleo aqui. Ih, não dá pra ver o nome. Tá escrito Haskell. Haskell Cosméticos. Não sei se é assim que pronuncia. Tá escrito aqui também Cavalo Forte. Tem um desenho de um cavalinho aqui, ó. Vou passar, vou ver o que vai acontecer com o meu cabelo. Vocês podem ver, ele não tá definido. Tá vendo? Ele tá isso aqui. Eu não sei dizer o que é isso. Um cabelo bagunçado. Ó, presilha da minha mãe. Vamos lá, vamos ver o que vai funcionar. Pessoal, eu tava aqui me organizando pra fazer o vídeo pra vocês, né? E aí me chamaram lá fora, Shopee, entrega. E eu fiquei, Shopee pra quem? Eu não pedi nada. Aí tava lá, Brenda, que é minha prima, e o outro era a Júlia. E eu fiquei, oxe, o que eu comprei? E eu realmente, eu tava assim, eu não comprei nada. Eu comprei no Mercado Livre, mas não era um pacotinho pequenininho como esse aqui. Aí eu abri pra ver o que era. Olha, é isso aqui. Pelo que eu tô vendo, eu acho que é sachêzinho de colocar chá, né, a erva e fazer a infusão com a erva e não comprar aquele chá pronto. Só que de verdade, gente, eu não comprei. Eu acho que eu devo ter comprado sem ver. Sabe quando o cartão já fica lá automático? Não sei como que eu fiz isso. Eu não comprei. Mas tudo bem, já que chegou eu vou usar. Eu já queria fazer o teste com isso aqui mesmo. Tô chocada. Tá, vou terminar de me preparar aqui pra continuar o vídeo pra vocês. Então, people, eu vou fazer uma maquiagenzinha pra eu tirar a foto. Assim ficou o meu cabelo com óleo de pontas, porque eu fiquei com dificuldade de passar o óleo de pontas sem estragar esse formato aqui, tá vendo? Porque, tipo, se eu fizesse assim, e eu fiz um pouco porque tava muito frisado, ia sair todo o formato dele. E tá, não ficou dos melhores, mas também não precisa estragar com tudo, né? E aí eu vou colocar a bandaninha, vou fazer tipo uma faixazinha com ela, pra o cabelo não ficar na cara. E fazer a maquiagem. Gente, eu não sou muito boa em maquiagem. Pra vocês terem noção, eu fiz... A minha irmã, ela é maquiadora, minha irmã. Ela simplesmente trabalhava com isso, fazendo maquiagem. Antes de ganhar meu sobrinho, meu primeiro, né? Meu primeiro sobrinho da parte dela, né? O filho mais velho dela. Antes dela engravidar e tal, ela trabalhava como maquiadora. E eu fui... como é que fala? Cobaia, modelo dela... algumas vezes, e a gente tirou foto e tal, mas eu não... Como é que é? Eu acho que eu não tenho postada no Instagram. Tem uma foto postada no Instagram. Eu vou tentar não estragar isso aqui, então só mesmo pra tirar o cabelo da cara. Não sou boa em maquiagem. Eu tive um mini curso de maquiagem em 2017. Sim, eu fazia um tratamento na Unicamp e um dia a assistente social veio falar comigo que o pessoal da oncologia tinha, as mulheres, né, da oncologia tinham tipo meio que um programa lá dentro do hospital
que elas ganhavam elas reuniam num dia, uma tarde de beleza, ganhavam kits de maquiagem de marcas bem conhecidas até. Agora eu não consigo lembrar uma, mas era tipo marcas boas de maquiagem. E enfim, a gente ganhava esse kitzinho, a gente fazia um curso de automaquiagem e no final teve sorteio. Gente, foi assim, naquele dia eu tava tipo toda tímida e tal. Eu tinha quantos anos? 21, 22, por aí. Eu não lembro exatamente a data. E aí, eu fiz essa tarde de maquiagem. Nunca tinha feito maquiagem em mim mesma, porque eu não sei fazer maquiagem. A minha irmã é a filha vaidosa e eu sou aquela toda esculachada. E aí, eu fiz essa tarde de maquiagem, beleza. E no final teve um sorteio. Gente, eu entrei em pânico. Eu falei assim, eu não quero ganhar, não quero ganhar, não quero ganhar. Eu olhei, era um livro. Era um livro de alguma coisa que eu falei assim, gente, eu não vou ler esse livro, então eu não quero ganhar. Só que me deu um medo de ganhar e eu fiquei, eu não quero ganhar, eu não quero ganhar. De repente, o segundo prêmio, uma camisa. E eu ganhei o sorteio. E eu usei bastante aquela camisa, eu amava, ela era rosa, ela era sobre o Outubro Rosa. E usei bastante, eu não sei o que aconteceu com aquela camisa. Ela era daquele tecido fininho de camisa de corrida, sabe? Então ela acabou estragando com o tempo de tanto bater na máquina. Ó, passei um hidratantezinho da Nivea Soft, não dá pra ver, tá? Eu não sei como que vai ficar depois de gravado, mas por enquanto tá ao contrário. Tô fazendo propaganda, não tô ganhando dinheiro, mas é só pra vocês verem o que eu tô usando. Eu fico observando se vai dar espinha na minha cara, porque tá vendo, olha... Um problema que eu nunca tive na minha vida, espinhas. Mas durante o tratamento que eu fiz, nessa época na Unicamp, eu precisei tomar corticoide. E depois que eu tomei corticoide, a minha cara encheu de cravinho. E é daqueles profundos que você fere a pele e ele não sai. E eu sou do tipo que futuca a cara. Por isso, as manchas, tá vendo? E eu sou pele morena, fica pior ainda. Então eu passei esse... viu? Ó, sou toda errada. Eu lavei o rosto com o gel da Neutrogena. Eu ia passar a água micelar para terminar de limpar minha cara com o algodãozinho que eu tenho aqui. Eu esqueci que eu tava falando com vocês e eu não sou o tipo de pessoa que consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. Não, eu não consigo e eu sou mulher, gente. Enfim, passei o hidratante, já tá passado. Aí, o que aconteceu? 2024, 23, eu fui no aniversário de 15 anos da minha prima lá em Belo Horizonte. Na verdade, Contagem, né? Lei de Contagem. E eu precisei de passar maquiagem. Era uma festa de 15 anos. Gente, aquela festa foi maravilhosa. Parecia mais um casamento de tão linda. Sabe, eu nem sabia que existia ainda essas coisas de festa de 15 anos. A minha festa de 15 anos foi um pouquinho triste. Eu não tive festa. Eu tive pessoas muito especiais que vieram na minha casa, me fizeram uma surpresa com um bolo. Aquele bolo, eu não consigo lembrar muito bem do bolo, eu lembro que ele era simples, ele foi feito em casa. Mas tipo, sabe quando é uma coisa simples, mas que vale um baú de tesouros? Vale uma riqueza enorme, incontável? Então, foi aquilo pra mim. Eu lembro que a minha priminha de 4 meses e meio, 5... ela tinha falecido e tinham se passado alguns dias. Ela morreu no dia 6 de agosto e meu aniversário no dia 18. Então, quando ela faleceu, a minha irmã, vou olhar para o espelho aqui, tá? Quando ela faleceu, a minha irmã estava lá. Essa coisa não tá tirando meu cabelo nada da minha cara. Foi em São Paulo isso. Quando ela faleceu, a minha irmã esteve lá. E depois a minha irmã precisou voltar, porque era férias do trabalho, se eu não me engano. E a minha mãe foi. Nisso que minha mãe foi, no meu aniversário de 15 anos, a minha mãe não estava aqui. Mas, gente, isso não foi nem o pior. Eu tava, tipo, graças a Deus por mais um ano, né? Eu nunca fui do tipo de... Naquela época eu era muito tímida, então fazer uma festa de 15 anos pra mim não era minha cara.
Enfim, mas a tristeza maior foi a perda da minha prima, né? E aí foi isso, meus 15 anos. O que eu tava falando antes pra entrar nesse assunto? Não lembro. Ah, tá, da maquiagem, beleza. Aí, nessa época do aniversário da minha prima de 15 anos, eu precisei fazer maquiagem de novo. E aí, eu falei, meu Deus, como que eu faço? Então, a minha prima, que hoje é minha filhada também, ela estava lá e eu falei, prima, me ensina, o que que eu tenho que fazer? Ah, eu fui pra feira. Gente, eu amo aquelas ruas, essas lojas de asiático, que a gente compra as coisas mais em conta. Embora as coisas, assim, a qualidade seja inferior, porque, claro, você não vai querer comprar um negócio de R$ 5 querendo que ele tenha a qualidade de uma coisa de 50, né? Mas mesmo assim, a gente, ó, eu tenho essa base da Ruby Rose, desde então, já tem alguns anos, deixa eu ver se ela já venceu. Não, ainda não, falta um ano pra ela vencer. Eu acho que até lá ela já deve ter acabado, porque ultimamente eu tenho feito bastante maquiagem. Tive dificuldade para encontrar a cor da base. Enfim, na correria eu comprei uma maquiagem, que no caso foi simplesmente a base. Eu não tinha... Gente, eu não tinha nem essa esponjinha aqui. Eu passei tudo na mão. Foi base que eu comprei, eu já tinha o batom. Base, batom. Eu acho que só isso que eu tinha, gente. Eu não tinha mais nada. O resto eu peguei da minha prima. E o resto foi tipo assim, corretivo. Ah, o corretivo foi da minha mãe. E o corretivo da minha mãe, ele é laranja. Gente, ficou péssimo em minha cara, ficou meio laranja. Mas ainda teve gente que elogiou a maquiagem. Eu passei da minha prima... eu usei o corretivo da minha mãe, que é laranja. Eu usei da minha prima o pó banana, o iluminador. Me pergunta qual é a ordem de usar. Não sei. Eu sei que o pó banana é meio que pra matizar um pouco a maquiagem, não é isso? Então, aí eu usei o pó banana, rímel da minha prima, sombra, eu acho que eu nem passei sombra nos olhos, porque eu não sei nem usar sombra, eu não sei nem que cor de sombra comprar. Eu ouvi dizer que a gente usa primer depois do hidratante, é isso? Então... eu tenho que pedir uma aulinha pra minha irmã. Detalhe, a minha irmã, ela já deu uma aula de automaquiagem pra uma turminha grande até, e eu fui a modelo. E eu só lembro da minha irmã falando sobre as cerdas dos pincéis. Tem cerdas que são sintéticas e tem cerdas que são verdadeiras. Uma é usada pra alguma coisa, a outra usada pra outra coisa. Só não me pergunta pra quê, porque eu já não lembro, porque isso já tem anos também. Eu tava na faculdade na época. E só que eu terminei a faculdade já vai fazer 5 anos. Então, é um tempo que eu não lembro. E por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que... assim, minha mãe é manicure, cabeleireira, esteticista, ela tem milhares de certificados. E... casa de ferreiro, espeta de pau. A minha mãe compra... eu sou nutricionista, né? Mudando rapidinho. Minha mãe compra negócio pra emagrecer... e minha irmã faz dieta doida de internet. E eu, a nutricionista. Tudo bem. A própria nutricionista tá engordando. Porque não tá cuidando da alimentação. Mesmo que o remédio me faça comer muito, tem como a gente tentar se controlar, gente. Mas tá... eu não tô conseguindo, não. Enfim, voltando pra maquiagem. Não lembro o que eu tava falando. Eu sou muito assim, gente. Eu não lembro o que eu tava falando. Essa foi a cor de base que eu consegui. Tá vendo? Não tirou toda a manchinha, mas eu não me importo. Eu não ligo muito pra isso. Só se fosse, tipo, uma necessidade extrema. E não é só pra tirar uma foto 3x4 pra colocar no documento. E foto 3x4 eu tenho que manter a tradição de que elas ficam feias. Voltando, aí eu fiz a maquiagem pro aniversário de 15 anos da minha prima. E aí é por isso que eu tenho essa maquiagem agora. E aí o que aconteceu? Eu fui pra São Paulo, pra casa da minha tia, logo depois que eu fui do aniversário, né? Eu saí do Espírito Santo,
fui para Belo Horizonte, Minas Gerais, e de lá eu fui direto para São Paulo, para o interior de São Paulo, que é onde minha tia mora. E aí eu fui passear no centro da cidade, entrei em mais uma loja de asiático e comprei essa espuminha aqui e o pincel. Olha o pincel, gente. É um pincel que tem brilho. Tinha um roxo. A minha cor preferida é roxa. Só que eu achei e falei, gente, vai ficar chamativo. Ó, dá pra ouvir o barulhinho? Eu falei, vai ficar chamativo demais e eu sou uma pessoa meio que não gosta de chamar atenção. Aí eu comprei. Aí começou a aumentar o meu kit de maquiagem. As minhas únicas maquiagens antes disso eram 2 batons. Um batom... Cadê meu batom? Boa pergunta, eu vou atrás dele porque é o que eu vou usar. E esse é um batom da Eudora, ele é tipo um nude. Eu não lembro a cor dele. Eu achei que eu tivesse trago. Por favor, corrijam meu português. E esse batonzinho vermelho aqui da Natura Faces. Eu gosto de vermelho, gente. Eu não sou muito de me maquiar e tal. Eu gosto de vermelho. Só que esse vermelho, ele não ficou um vermelho que eu queria que ficasse. E eu já tive um vermelho que eu amava. E eu tive um outro da Eudora, que era o caramelo. Eu amava aquele batom. Só que eu usei ele tanto, mas tanto, que ele mofou. Só pra vocês terem noção do tanto de maquiagem que eu faço na minha vida. O batom mofou, eu até pensei, gente, eu vou raspar o mofo e vou usar. Só que não deu, gente. Não, quer dizer, eu nem tentei raspar, porque eu falei, não, isso é absurdo. Realmente, deixa pra lá. E aí eu comprei em São Paulo a espuminha, o pincel e... Ah, tá. Eu comprei... Eu acho que eu comprei esse pó aqui também. Eu não lembro agora se o pó eu comprei em São Paulo ou se eu comprei pro aniversário. Eu comprei esse pó, tenho esse pó aqui. Ele é um pó compacto de qual? Max Love. Max Love. Conheço essas marcas? Não, eu só conhecia a Ruby Rose. Por quê? Porque a minha sobrinha, anos atrás, quando ela era uma criancinha, ela fez um vídeo pro YouTube mostrando as maquiagens dela e uma delas era a Ruby Rose. Então eu conheci a Ruby Rose, eu não sabia. E eu ganhei essa máscara para cílios num sorteio que teve no... Era uma terapia de grupo de mulheres que eu fiz parte do posto de saúde. E eles tiveram uma tarde que foi para palestra falando sobre mulheres na menopausa e tudo mais. E aí teve sorteios no final e eu ganhei essa máscara para cílios. E era, tipo, o que faltava para o básico, né? E descobri essa semana, aqui em casa, que a minha mãe tem o pó banana. Até onde eu aprendi, o pó banana, ele é para matizar a maquiagem, é isso? Aqui fala que a base é mate, soft matte. Porém, eu não sinto que... eu sinto que ela brilha um pouquinho. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá vendo aqui, ó, na minha testa? Brilhando e eu não tô suando. Ó, brilhando e eu não tô suando. Eu não sinto que seja totalmente mate. Mas tudo bem. Viram que a minha pele ficou meio que, tipo, bronzeada? Pois é, essa base, ela é assim. Ela fica... número 2, chocolate, soft matte. Soft matte. Agora, segundo a ordem que eu aprendi, é o pó. Esse vídeo vai ficar grande, hein? Que isso? É tipo assim, uma noite com a Júlia. Também não sei passar, gente. Eu não sei como, mas eu aprendi em algum lugar. Não sei nem se eu fiz desse jeito. Voltando no vídeo, eu vou ficar sabendo. Que a gente, quando vai passar as coisas na pele, é do centro pra fora e jogando pra cima. Não sei onde eu aprendi, não sei onde eu vi, não sei se faz sentido. Aparentemente faz, né? Questão de gravidade e estimular colágeno. Não sei se isso estimula colágeno. Eu estudei
anatomia, fisiologia, mas foi tudo muito básico, até porque minha formação não tem nada a ver com dermatologia nem nada. Então, antes de passar, eu dei uma batidinha aqui, tá? É porque não dá pra vocês verem. Mas eu dei. Eu não coloco muito pó, é só mesmo pra tentar tirar um pouco desse brilho que fica, mas ainda assim a minha cara fica bem brilhante. Não dá pra perceber, ó, eu tenho linhas de expressão da idade, já tá chegando, gente. Eu tenho essas linhas de expressão. Eu não tenho vontade de colocar... Olha, uma coisa que, por enquanto, eu não tenho vontade de colocar botox, nem ácido hialurônico, nem nada do tipo. Eu prefiro meio que tentar retardar o envelhecimento com cremezinhos e coisas assim. Só que eu não sou muito... Qual é a palavra? Eu não sou muito daquelas que... Eu esqueci a palavra. Que é regrada e faz todos os dias pra poder dar certo, sabe? Pra funcionar e tal. Então, eu não sou muito disciplinada. Lembrei a palavra, disciplinada. Mas, ultimamente, eu tenho cuidado de mim. E eu tô muito feliz por isso, porque eu não sou o tipo de pessoa que cuida de mim. Gente, tá muito engraçado. Eu tô com cara laranja, ó. Mas eu espero que não fique ruim. Vamos ver o que isso vai dar depois. Eu acho que já deu de pó. Ficou menos brilhoso, gente? Ó, na minha percepção ainda tá brilhando. Tá vendo? Ou é impressão minha? Bom, vamos lá, continuando. A máscara, que a minha sobrinha falou que quando eu coloco parece que eu não usei nada. E eu perguntei, mãe, parece que eu coloquei... Como é que é o nome disso aqui? Máscara para cílios. Mas como é que a gente chama? Rímel. Máscara para cílios. Vou olhar pro espelho, tá, galera? Minha mãe também não conseguiu perceber. E eu fiquei, tá, por que eu tô usando isso aqui? E eu tenho medo de passar muito e borrar aqui minha pálpebra, meu supercílio. Tem um mosquitinho aqui enjoado. Vamos com a mão esquerda. Júlia, você consegue usar a mão esquerda? Às vezes eu consigo. Às vezes não. Eu consigo usar a minha mão esquerda para escovar dente, pentear cabelo, almoçar. É confortável? Não, não é confortável. Por exemplo, ali passando o secador no cabelo. Eu não sei se vocês viram, mas eu ficava trocando... Eu acho que não, porque eu comecei a passar o secador antes de ligar a câmera. Então não deu pra ver, eu acho. Mas eu tava passando com a mão esquerda também. Igual agora eu tô passando a máscara com a mão esquerda. E de fato, gente, não parece que eu usei. Eu não sei o que fazer pra parecer que eu coloquei esse negócio. Eu queria usar um pouquinho na sobrancelha, mas não pra deixar ela escura. Simplesmente pra pentear. Mas olha, eu tenho que fazer a sobrancelha. Ela precisa ser feita. Eu não vou usar porque ele não é transparente, ele é preto, então não deve ficar muito feio. Eu vou atrás do meu batom, eu não sei onde que eu coloquei. Gente, sumiu, simplesmente. Onde que eu coloquei? Não, não está aqui. Nem o batom. Ah, tá. Eu gosto de usar isso aqui antes. Isso aqui é Bepantol Derma. Ele também é um protetor solar, mas ele também é um hidratante, então eu uso ele antes do batom. Embora o batom, dizem que ele tem FPS e que ele é um hidratante também, mas
Eu gosto de passar, é só por via das dúvidas, pra minha boca não ficar... Ah, eu sujei ele de base. Que legal. Eu esqueci completamente que eu tinha passado base na boca. Depois eu limpo. Ok. Outra coisa, eu não sei passar batom sem olhar no espelho. Como que as mulheres conseguem? Uma vez eu fui passar batom e eu falei, mãe, ficou legal? E ela, minha filha, não precisava passar na cara, é só na boca. Gente, eu tinha borrado minha cara inteira de batom. E pra mim eu tinha limpado, mas a minha mãe conseguiu ver os resquícios na minha cara. Já volto. And I grew strong. Oh, tá lá, tá filmando. And I learned how to get along. I saw your back from outer space. Oh. A mão é pra iniciar. Eu achei que se eu fizesse isso ia parar também. Estou procurando batom, gente. Eu não quero passar o vermelho, até porque é uma foto 3x4, é profissional. Eu ainda vou ver se na minha foto minha cara vai ficar laranja do jeito que ela tá aqui, ó. Gente, é engraçado porque pessoalmente tá bonito, mas no vídeo tá laranja. Eu não tô gostando disso. Peraí que eu ainda vou buscar o meu batom. Eu quis voltar pra academia, eu fiz o cálculo de necessidade diária de consumo de proteína para poder ter hipertrofia, e eu comecei a estudar sobre hipertrofia e tudo mais. Aí eu comprei pasta de amendoim, que era uma forma de gordura boa, comprei a creatina, que todo mundo tava falando, assim, né, que todo mundo tava falando, né, que tem estudos que elogiam a creatina, da funcionalidade dela, são com estudos científicos, então é comprovado. E também estavam saindo novos estudos sobre a creatina, a funcionalidade da creatina no tratamento da depressão. E eu falei assim, então eu vou começar a tomar. E aí eu comprei também o Whey Protein. E eu fui pra academia e ali eu tava super feliz, eu tava super no gás e tal. E aí, gente, eu fiz uma viagem que estava planejada há muito tempo, com pessoas que eu amo. Só que, infelizmente, no meio dessa viagem eu tive algumas coisas que me deixaram magoada. E ali, como eu ainda não tinha melhorado da depressão, aquilo ali foi tipo meio que um gatilho. Alguns gatilhos. E aí eu fui pro chão de novo. Na verdade, eu caí eu tava meio que subindo a parede do poço. Que quando você tá na depressão, é tipo assim, o sentimento que dá é que você tá no fundo de um poço bem escuro, bem fundo, e que você não consegue sair sozinho e que precisa de alguém para te tirar de lá. Então era como se eu tivesse meio que quase saindo desse poço e de repente, bum, você cai e tá no fundo de novo. E aí, durante essa viagem isso aconteceu. Eu desanimei total de fazer tudo que eu tava fazendo. Eu tava fazendo dieta, eu tava seguindo a dieta, eu tava preparando a minha alimentação, coisa que eu não fazia há meses, anos. Eu tava focada, mas depois daquilo, enfim, voltei a estaca zero na questão atividade física. E eu precisei mudar meu medicamento e ele me dá muita fome. E a médica falou assim, Júlia, você vai engordar. Só que infelizmente agora eu não posso mexer nisso porque eu preciso estabilizar o seu humor. E aí eu me conformei. Só que ela falou assim, olha, você é nutricionista, você sabe o que tem que fazer. Gente, não é assim não. Eu sei, realmente sei o que eu tenho que fazer. Mas Deus pode aparecer na minha frente agora e falar assim, Júlia, faz isso, isso e isso, que você vai ser curada. Que se eu não tiver com o meu psicológico preparado, se eu não tiver com vontade de correr atrás da cura, eu não vou conseguir. Eu posso fazer a dieta mais perfeita para mim, que se eu não quiser seguir ela, não vai adiantar de nada. Eu acho que essa luz aqui tá melhor, tá vendo? Minha cara já não tá igual tava ali na outra luz.
E aí é igual aquela parte da Bíblia que o que o homem precisa para ser curado é mergulhar 7 vezes no rio, não é isso? E ele simplesmente fala, só isso? Eu acho que é mais ou menos isso. A gente fica esperando coisas mais difíceis, né? Mas pra mim, se fosse pra eu ir ali na praia e dar 7 mergulhos, gente, eu não... Porque se a gente não quer, a gente não faz. Enfim, então tem essa parte, a questão psicológica e a força de vontade. E no momento eu não tenho tido ela. E eu tô sofrendo as consequências disso, que é engordar bastante. Então, desde 2022, ou seja, tem 3 anos que eu engordei 35,5 kg. Não sei o que eu vou fazer, mas tá bom, não era esse a finalidade do vídeo, mas acabou que tá sendo uma conversa, né? Não lembro nem o que eu tava falando. Vamos voltar pro assunto? Vamos voltar. Agora vai ser tirar... Eu vou tentar tirar a foto. E depois eu volto para conversar com vocês e finalizar o vídeo de hoje. Eu quero falar para vocês sobre 5 coisas raras que aconteceram na minha vida. E a mais rara de todas, eu acho que é a mais engraçada. Foi uma que me deu esperança. E eu tava numa tristeza muito grande e aquilo aconteceu e eu fiquei muito feliz, gente. Eu nunca imaginei que uma coisa dessas me deixaria feliz e da forma que foi também. Mas espera aí que eu vou tirar a foto e já volto. Tirei a foto, eu não tirei de óculos, eu tirei sem óculos. Embora eles não, nas orientações que eles deram no e-mail, não pediu para tirar o óculos não. Eles pediram para tirar com o tom original da pele, que eu falhei, porque, né, eu tô de base. E pediram para tirar o cabelo da cara, eu tirei o cabelo da cara. Voltamos. Eu disse que voltaria com coisas raras que aconteceram comigo. E, de fato, são coisas raras. Ai, gente, desculpa, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Coloquei meu óculos, já tomei o remédio, já comi também. Vamos lá. Eu não sei qual é a ordem de coisa mais rara. Eu sei que são coisas raras, mas eu não sei dizer assim, tipo, rara tanto. Mas quem quiser pesquisar, fica aí para vocês pesquisarem, mas são coisas raras, ok? E uma delas, segundo o ChatGPT, é a mais rara de todas das que eu citei. Então, vamos lá. Primeira coisa rara que eu tive, eu vou falar por ordem, beleza? Primeira coisa rara que eu tive, um linfoma de Hodgkin. Júlia, o que é um linfoma de Hodgkin? É simplesmente um câncer no sistema linfático. E eu tive na região do mediastino anterior. Júlia, o que é mediastino anterior? Mediastino é essa região aqui. Anterior significa que está na frente. Então, simplesmente foi um câncer, um linfoma na frente do coração. Atingiu o coração? Não, porque coração é o único órgão, se eu não me engano, do corpo humano que não tem câncer. Mas foi na frente e ele tinha mais de 12 centímetros. Fiz quimioterapia, fiz radioterapia, o tratamento durou de dezembro de 2016 até agosto de 2017. Eu lembro até hoje, a primeira quimio, eu não vou falar nem tipo assim, a cirurgia e tal que eu fiz, porque daí isso começou antes. Eu descobri que eu tinha câncer no dia 1º, mas eu fui, dia 1º de novembro, mas eu fui internada no dia 29 de outubro, e antes disso eu tinha tratado de pneumonia por uma semana, antes de ter sido internada. Então, assim, começou bem antes, assim. Mas eu descobri que eu tinha linfoma no dia 1º de novembro. No dia 3 foi a cirurgia de emergência. Meu coração parou aí.
Pelo que eu sei, meu coração parou 2 vezes. Uma delas foi na anestesia geral, porque meu coração não aguentou. O fato de eu ter ido, o que levou a ter ido para a cirurgia de forma emergente foi porque meu coração estava parando. Eu tive crises como se eu fosse desmaiar. Eu tinha mal-estar, minhas vistas escureciam e parecia que eu ia desmaiar. Era simplesmente o meu coração parando. E aí eu fiz um exame, que é o ecocardiograma, e daí o médico pegou e falou, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia agora. E eu fui pro centro cirúrgico, aconteceu o que aconteceu, eu acordei 7 dias depois, gente. Eu não tinha ideia de que tinha passado 7 dias. Eu simplesmente acordei, vi a minha irmã e falei, uai, você chegou quando? Aí ela falou assim, domingo. E eu falei, que dia que é hoje? Porque eu lembro de que eu tinha ido pra cirurgia numa quinta-feira, dia 3. E ela falou, hoje é quinta-feira. E eu, tem quantos dias que eu tô aqui? Aí já tinha se passado 1 semana. E, enfim, foi assim. Então, o linfoma de Hodgkin foi a primeira coisa rara que me aconteceu. Sim, gente, é raro. É uma coisa rara, eu não sabia que era raro, eu achei que era tipo assim, um câncer que as pessoas costumam ter. É um câncer que acomete mais jovens, né? Pessoas mais velhas, acontece também porque eu vi muitos lá durante o tratamento, mas não é tanto, é mais entre os jovens mesmo, até uns 25 anos de idade. E sim, tinha muito jovem fazendo quimioterapia quando eu fazia também. Mas essa é uma história que eu posso contar outro dia. Vamos lá para a segunda coisa rara que me aconteceu. Segunda coisa rara, depois de fazer químio e fazer radioterapia, né, enquanto eu estava fazendo a radioterapia, eu simplesmente comecei a sentir choques, tipo uma corrente elétrica descendo pelas minhas pernas. E eu, meu Deus, o que é isso? E eu não sabia dizer, tipo, quando tinha começado ou se tinha algum... como é que eu posso dizer? Eu esqueci o nome. Gente, a minha mente, ela é ótima. Se tinha algum... Enfim, se tinha alguma coisa que dava indicativo de que era aquilo. Não tinha. E aí eu conversei com o médico, né, da radioterapia, e ele fez uns testes em mim, eu deitei na maca e tal, e aí ele pegou e simplesmente abaixou meu pescoço. E eu senti a corrente elétrica. E aí ele falou, acontece quando eu faço isso? Aí eu, aham. Aí eu fiz isso deitada, ele pediu para eu levantar, ele fez isso também, e eu sempre senti o choque. Então o padrão que eu não tinha percebido antes era, toda vez que eu abaixava o pescoço, eu sentia a corrente elétrica descer pelas minhas pernas. E aí ele falou, olha, isso daí é um sinal de Lermite. Ele falou assim, isso é muito raro mesmo. Ele disse, antes você tivesse ganhado na Mega Sena. E eu falei, caraca, tipo, eu não tinha noção do quão raro é isso, e eu ainda não tenho. Depois eu dei uma pequena pesquisada, eu vi que pessoas que têm esclerose múltipla, elas têm isso como um sintoma. Pessoas que fazem químio e rádio, é uma coisa assim que pode acontecer, porque é como se fosse uma inflamação da medula óssea, né? Uma pequena lesão na medula óssea. E aí acontece isso. E aí ele me falou, olha, da mesma forma que veio, vai embora. E de fato, durou alguns meses e do jeito que apareceu, foi embora. Eu não sei quando começou e não sei quando terminou. Eu acredito que tenha durado mais ou menos uns 6 meses, pelos meus cálculos, né? E o que eu me lembro. E essa foi a segunda coisa rara. E depois, tipo, ninguém nunca tinha ouvido falar de sinal de Lermite. Aí uma vez eu contei lá na van que eu ia pra faculdade, e a menina que fazia fisioterapia, ela, você teve sinal de Lermite? Ela, garota, isso é raríssimo, que não sei o que, não sei o que. Enfim, conheci alguém que já tinha ouvido falar. Perguntei se ela conhecia alguém que teve, e não, até onde eu me lembro ela não tinha conhecido, então eu fui a primeira pessoa. Sim, eu tive um sinal de Lermite, para quem já ouviu falar disso. E vamos lá, terceira coisa rara, eu tive herpes zoster. Júlia, o que é herpes zoster? Por causa da químio e da rádio,
a minha imunidade abaixou muito. Eu imagino mais que tenha sido por causa da químio e não tanto da rádio. A minha imunidade abaixou muito, muito mesmo. E durante a químio, eu sentia muitas dores nos meus braços. Muitas dores mesmo. Porque a químio é um remédio forte, ele mata células, só que ele não escolhe as células que ele mata tanto as células boas quanto as células ruins. Então, sempre que eu tomava químio, as minhas veias ficavam queimando, porque elas foram as primeiras atingidas ali. E eram as veias do braço inteiro e simplesmente queimava 24 horas por dia. E até hoje eu me pergunto, como que eu conseguia dormir? Sendo que se eu tivesse com o braço esticado assim, sem encostar em nada, ela queimava. Se eu encostasse o braço em qualquer lugar, ele queimava mais ainda. E não tem como a gente ficar com o braço esticado para dormir. E eu tentava apoiar com a almofada, alguma coisa assim, mas doía horrores, enfim. Pela minha experiência, a quimioterapia, o tratamento do câncer foi muito mais doloroso do que o próprio câncer em si. Até porque eu descobri que eu estava com câncer no dia 1º e no dia 3 eu já fiz uma cirurgia de emergência porque meu coração estava parando e de fato parou. Então, quase que eu morri sem ver. Então, eu fiz o tratamento e o tratamento ele é bem doloroso, gente, eu vou falar a verdade. No meu caso, foi bem dolorido. Eu senti muita dor física. E dor física, ela cansa a gente mentalmente quando a gente tenta se manter forte, né? Mas enfim, quando eu digo tentar se manter forte, é tentar não preocupar as pessoas que estão ao redor, porque a gente tenta fazer isso, né? As pessoas já ficam ali, tipo, elas já não sabem o que fazer para te ajudar. Elas ficam de mãos atadas, porque de fato não tem muito o que fazer. E você ainda fica reclamando, então é meio difícil. E não tinha como não reclamar. Eu tive dores tão intensas, que eu ficava gemendo de dor e eu ficava gritando de dor. Então, quando a gente vê essas coisas nos filmes, eu costumava achar que era exagero. Mas não, gente, não é exagero. Isso acontece mesmo. Eu não queria ficar tendo essas reações de gritar e gemer de dor, porque eu tinha um primo com 5 anos que estava vendo tudo aquilo. E eu não queria que ele ficasse traumatizado. Mas ele teve a reação mais fofa possível, gente. Ele simplesmente estendia as mãozinhas dele assim e começava a orar por mim. Coisa mais fofa. Enfim, voltando para a raridade. Herpes zoster. Eu já tinha acabado o tratamento, já tinha passado um tempo, estava eu aqui na minha casa, né, em Vila Velha, porque na época eu estava em São Paulo estudando, fazendo faculdade, eu tinha ganhado bolsa lá, por isso que eu estava lá, eu morei com a minha tia. E aí eu estava de férias aqui em Vila Velha, não sei se era férias ou se era uma pausa, eu não lembro, acho que era pausa ainda, porque eu terminei o tratamento e aí eu passei aquele ano sem estudar e voltei no ano seguinte. Então eu estava nessa pausa. E de repente o meu braço começou a doer e me incomodar, que eu não conseguia dormir de noite. E eu falei, gente, eu sabia que eu ia ter reflexos da quimioterapia ainda, de dor e tal, mas eu não sabia que ia doer tanto. E o meu sobrinho, ele tinha acabado de nascer, era o meu terceiro sobrinho, né? Depois de anos sem ter sobrinhos, era o primeiro filho da minha irmã. E eu comecei a sentir essas dores e de repente começou a aparecer umas bolinhas na ponta desse meu dedo aqui e no meu braço, aqui atrás, se eu não me engano. E doía pra caramba. Aí eu fui na dermatologista, né, pra ver que bolinhas eram aquelas. E eu cheguei lá, era herpes zoster. Ela me falou que é uma coisa rara de acontecer, principalmente com gente jovem. Pra quem não sabe, herpes zoster é o vírus da catapora, que quando a nossa imunidade cai, ele ativa novamente e te ataca novamente. É a herpes zoster. Eu acho que o nome do vírus é varicela zoster. Eu acho que é esse o nome do vírus. Eu não tenho certeza, tá, gente? E aí, primeiro foi o linfoma, depois o sinal de Lemierre e depois eu falei da herpes zoster. Beleza. E isso tudo aí foi relacionado ao linfoma que eu tive. Quarta coisa rara que me aconteceu. Gente, essa foi muito engraçada. Eu tava na casa da minha irmã, cuidando das minhas sobrinhas, como sempre. E
Eu tava vindo embora. Minha irmã falou assim, Júlia, passa lá por trás. Eu acho que a porta dela tava com um problema na frente. E ela pediu para que eu saísse pela porta de trás, pela porta dos fundos. Aí, pela porta dos fundos, eu passaria pelo corredor. E nesse corredor tem uma parede, tem um corredorzinho e tem do lado a parede da escada que desce, certo? Então, ali ficava embaixo da escada. E a parede da escada, quando ela vai descendo, né? Porque a escada é inclinada e ela desce. E eu passei ali de baixo e eu não percebi que eu tava, tipo, muito próxima da parede. E eu bati com a cabeça na parede. Eu simplesmente bati com a cabeça na quina entre a parede da escada e o outro lado que não tinha nada. E foi bem na quininha, bem no meio da minha cabeça. Gente, a minha cabeça, ela é muito sensível. Eu sinto dor de cabeça com qualquer pancadinha que dá nela. Eu cheguei em casa com uma dor de cabeça insuportável. Tava doendo muito. E eu tô tentando evitar o dipirona, porque eu descobri na minha aula de farmacologia que ele causa morte renal. E é por isso que ele é proibido na Europa e nos Estados Unidos. Então, e eu tomava muito dipirona e eu falei assim, não, eu vou evitar. Ainda mais que eu já passei por muitos medicamentos e eu falei assim, deixa eu tentar diminuir a carga nos meus rins. Fala a pessoa que não bebe 1 litro de água no dia. Enfim, e aí eu bati a cabeça, cheguei em casa morrendo de dor de cabeça e tomei um anti-inflamatório, que comigo funciona, eu tomo um anti-inflamatório e ele para de doer minha cabeça. Só que aquele dia minha cabeça estava doendo tanto, mas tanto, que não tinha melhorado com o anti-inflamatório que eu tomei. Não, minta, ao contrário, gente. Eu não tinha anti-inflamatório e tomei um outro remédio que eu tomo para dores. Ele é um relaxante muscular, mas por incrível que pareça, quando eu tomo ele melhora a minha dor de cabeça. Não façam como eu, gente. Eu faço essas coisas porque eu meio que me conheço. Quando eu sei que é uma dor de tensão, de ansiedade, eu vou para relaxante muscular. Quando eu sei que é uma enxaqueca ou algo do tipo, eu vou pro anti-inflamatório. E aí, quando eu não tenho outra opção, eu tomo dipirona. Ou até mesmo para poder variar nos remédios e não acostumar só com um, aí eu tomo dipirona. Hoje eu testei tomar um diferente, um que eu não tomo desde quando eu era adolescente, tipo início da adolescência, porque ele não funcionava comigo. Então hoje eu tomei para testar, para ver se depois de anos ele funciona. Enfim, até agora não funcionou, minha cabeça tá doendo mais ainda, mas não tem problema, vou continuar falando, já tô quase acabando a história. Aí eu tomei esse remédio e minha cabeça não melhorou. E aí eu lembrei que meu irmão, ele tinha um anti-inflamatório que eu tomo pra dor de cabeça. E eu mandei mensagem pra ele, e aquilo ali, a gente, sabe, já fica meio mal-humorado e tal. E aí eu falei assim, Júnior, eu posso subir na sua casa e pegar um remédio? Ele mora em cima da minha casa, né, no andar de cima. Aí ele, pode, claro, aí eu fui. Nisso eu cheguei no portão, tava uma ventania, e aqui no quintal da minha casa tem um pé de manga, e ele tava cheio de manga. E aí eu falei assim, e eu vi aquela ventania, aí eu pensei, eu nem falei, eu pensei. Eu falei, agora só me falta cair uma manga na minha cabeça. Falei bem assim, né, tipo assim, já aconteceu de tudo hoje, só me falta cair uma manga. E aí eu pensei, se cair uma manga na minha cabeça, eu jogo na Mega Sena. Nisso eu subi, fechei o portão, subi, tomei o remédio, e na hora que eu fui descer, assim, bem no início da escada, na hora de descer, eu vi uma manguinha, e eu falei assim, olha, ela tá madura, pena que eu não alcanço. E aí eu deixei, aí eu comecei a descer a escada, desci uns 3, 4 degraus, de repente, tum, a manguinha madura caiu na minha cabeça. E ali eu morri de rir, eu falei, caraca, velho. E minha cabeça doendo, e latejando, e aquela manga, ainda bem que ela era pequena e ela não estava muito alta. E aí eu comecei a rir, eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Porque, gente, eu acredito que nada acontece por acaso. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba, sem que Deus queira, né? Então eu falei assim, Senhor, isso aqui é o senso de humor de Deus, né? Eu falei assim, o que o Senhor quer dizer com isso? E ali eu comecei a rir. E eu achei tão engraçado. E eu falei assim, agora eu vou jogar na Mega Sena. Aí eu fiz um vídeo, contei pra minha família, no grupo da minha família. Eles acharam graça.
Meu tio até brincou, ele falou assim, Júlia, eu te dou o dinheiro e quando você ganhar a gente divide o prêmio. Enfim, aí eu joguei na Mega Sena, mas eu não ganhei, gente. Aí teve uma pessoa que falou assim, é porque você disse que ia jogar, você tinha que ter dito que ia ganhar. Eu falei, putz, profetizei errado. E aí foi isso. E até hoje eu meio que guardo essa lembrança da manga que caiu na minha cabeça como um sinal de que eu vou ganhar na loteria. Só que assim, na minha cabeça, ganhar na loteria não é só ganhar o dinheiro em si, né? E ficar milionária e tal. Eu nem sei se eu teria sabedoria para ter tanto dinheiro. A gente quer ganhar muito dinheiro, mas quem não quer, óbvio, eu também quero. Só que eu não sei se eu teria sabedoria para ter tanto dinheiro assim, né? Eu vou ser muito sincera. E aí eu falei assim, Senhor, se por um acaso a minha mãe viver mais uns 40 anos, então eu terei ganhado na loteria, né? Assim, minha mãe viver com saúde. Ou então, se eu ganhar uma amizade incrível, que seja do céu, então realmente eu ganhei um tesouro. Não que eu não tenha tesouros na minha vida, gente, porque a minha família, os meus amigos, eles são tesouros inestimáveis na minha vida. Eu agradeço a Deus por eles. Esses dias eu tava eu não lembro com o que eu tava falando, eu falei assim, eu tenho poucos amigos e tal. Aí eu comecei a contar quantos amigos eu sei que me amam e que fariam o que podem por mim. Aí eu falei, até que eu não tenho poucos não, eu tenho mais. Mas o que eu quero dizer é que eu achava que eu tinha simplesmente 2, mas eu tenho uns 4 ou 5, então isso pra mim já é muita coisa. Gente, ter 4 ou 5 amigos que realmente vão estar com você nos piores momentos, mas eu vou ser sincera, tá? No meu pior momento, que foi o câncer, um dos piores momentos, de amigo mesmo, eu só tive 3 que estavam muito próximos a mim. Muitas pessoas não souberam que eu tinha porque eu não contei, embora muita gente ficou sabendo porque foi uma corrente de oração gigante, mas dos que eu contei, poucos voltaram para perguntar como eu estava. Como eu estava lá em São Paulo, eu tive a visita dos meus primos, eles foram lá me visitar, e eles são tudo mais novos do que eu, e eles simplesmente aproveitaram as férias deles e foram me visitar. Viajaram para casa da minha tia e foram lá ficar comigo um tempo. Eles não tinham ideia do que era o que eu estava passando, mas mesmo assim eles foram lá, e eu achei isso muito fofo. Quando a minha avó faleceu, ela faleceu aqui no Espírito Santo, enquanto eu estava em tratamento lá, um dos meus primos tinha ido para lá para me visitar, e nesse período, como minha mãe teve que vir para cá para ver minha avó, então ele ficou lá comigo, né? Ele não pôde participar do velório nem do enterro da minha avó, ficou eu, meu tio e ele, ficamos só nós 3. Meu tio, o esposo da minha tia, que é a filha dessa avó. E assim, eu não esqueço nunca o que eles fizeram por mim. Eu tinha um amigo que, na verdade, a gente nem era tão amigo assim, um amigo da creche, da época da creche ainda. Eu trabalhei para a mãe dele e eu comecei a trabalhar para a mãe dele e a gente começou a conversar de novo, né? A gente começou a se aproximar novamente. Então, a gente tomava café da tarde juntos, que era lá na loja da mãe dele, enfim. E aí, quando eu fiquei doente, ele simplesmente conversava comigo quase todos os dias. Cara, nossa, eu encontrei um tesouro. E a gente conversou quase todos os dias, o restante da minha faculdade. Então, ele virou meu melhor amigo. E eu tenho um outro melhor amigo, que ele não pôde estar presente para mim, mas ele esteve em orações, que é o meu amigo, que hoje ele é diácono transitório, mas daqui a 2 dias ele vai ser ordenado a padre, e isso é uma bênção em nossas vidas. E tenho uma outra amiga também, que agora ela também mora longe, infelizmente. Ela tá morando em Portugal. Ela foi pra lá me visitar. Gente, eu achei muito fofo, porque ela queria fazer uma surpresa pra mim. Eu me mudei pra São Paulo, eu não consegui falar pra ela antes que eu ia me mudar pra São Paulo, porque foi muito rápido.
eu descobri que eu tinha ganhado a bolsa de manhã, 9 horas da manhã, e naquele mesmo dia, 5 horas da tarde, eu já estava indo para São Paulo, para ficar lá de vez, entende? Para começar a estudar. E eu não tive tempo de falar para ninguém. E aí, quando eu entrei de férias, eu viajei para cá e eu fiz uma surpresa para ela. Eu fui para casa dela sem ela saber que eu estava indo lá. A mãe dela que atendeu o portão, e eu entrei assim, sem ela saber que era eu, e fez surpresa. Nossa, eu não sei o que ela passou pela cabeça dela, mas ela gostou tanto que ela quis fazer o mesmo por mim. Só que, infelizmente, a minha mãe estragou a surpresa. Durante a viagem, eu liguei pra minha mãe e eu perguntei: cadê João Vitor, que é o meu sobrinho? Eu sabia que ele tava indo. Aí a minha mãe pegou e falou assim: ele tá com a Lorena. Tadinha da minha mãe. Aí eu só ouço atrás. Tipo, minha mãe tinha contado o segredo. Mas eu fiquei muito feliz, ela me fez companhia num momento péssimo, eu tava, tipo, muito mal-humorada, eu não tava sendo eu. Ela fala que não viu essa diferença em mim, mas eu vi que eu não tava sendo eu. Eu tava muito, muito, muito mal-humorada, eu tava tratando mal todo mundo. A minha tia, ela vive falando sobre isso em relação ao meu primo, que eu maltratei ele bastante. Eu até peço desculpas. Mas, enfim, eu tenho amigos de verdade. Então, 3 naquela época fizeram-se por mim. Mas agora eu tenho outros que já demonstraram gostar muito de mim. E eu os tenho também, consideração. Enfim, tenho amigos. Mas, como eu disse, ganhar na Mega Sena, ganhar na loteria seria uma coisa simbólica para essas coisas que também são tesouros em nossas vidas, né? E aí, gente, Deus, ele é muito bom mesmo. Eu pedi a Deus oportunidade para conhecer 3 pessoas. Na verdade, eu pedi a oportunidade para conhecer 2 pessoas. Na verdade, eu pedi mais pessoas, né? Só que assim, eu obtive resposta de 3 pessoas. Uma eu consegui conhecer pessoalmente, convivi um tempo, né? Temos uma pequena história. A outra pessoa, Deus não me prometeu nada, eu simplesmente acreditei que era Deus e até hoje eu não sei que tiro foi esse. Mas Deus me deu a oportunidade e eu consegui conversar com essa pessoa pelo Instagram, mas consegui. A terceira pessoa é uma pessoa mais distante ainda. E ainda assim eu consegui alcançar essa pessoa com uma carta. E essa pessoa simplesmente demonstrou ter recebido essa carta. E eu tirei um print disso e é o meu papel de parede do celular. Eu não tenho esse papel de parede marcado, tipo assim, a pessoa me respondeu. Não. Eu tenho esse papel de parede marcado, tipo assim, Deus me deu essa oportunidade. E é isso. E Deus me surpreendeu também com uma outra pessoa. É o seguinte, eu tenho uma fã, é ótimo. Eu sou fã de uma atriz que é simplesmente a minha personagem favorita da minha série favorita. E ela nem é a personagem principal. E a irmã dela, por obra de Deus, né? Porque eu não acredito muito em acaso, ela me encontrou no Instagram e curtiu fotos minhas do Instagram. E eu olhei o sobrenome e eu falei, gente, isso aqui é uma fanpage? E eu entrei lá e eu falei, meu Deus, é a irmã dela. E simplesmente eu conheci no Instagram a irmã dessa atriz. E até hoje a gente conversa muito de vez em quando, porque eu não quero misturar as coisas, né? Eu não quero, tipo, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Deixa eu conversar com ela como a pessoa que ela é. Eu não quero, tipo, conversar com ela pela irmã que ela tem. Então, eu converso com ela quando tem que conversar, quando convém. E ela é uma pessoa muito simpática, eu gostei muito de ter conhecido ela, mesmo que pelo Instagram.
ela já demonstrou interesse em querer me conhecer, eu achei isso muito legal. Ela mandou uma mensagem falando assim, que se tipo, for do destino, né, alguma coisa meio que assim, a gente se encontraria um dia para tomar um dos cafés que eu vendo, e eu achei isso muito legal. E eu falei assim, vou pedir a Deus para que isso aconteça. E se for para ser, vai ser se for da vontade de Deus, vai acontecer, né? E é isso. Gente, eu falo pra caraca, eu tenho muitas experiências na minha vida e se deixar eu fico aqui o dia inteiro e esse vídeo já tá gigante. Eu vou ficar por aqui, até porque eu ainda tenho algumas coisas pra fazer, eu não sei nem que horas são agora. Ah, meu Deus, já vai dar 10 horas, eu acho que não vai dar nem pra fazer o que eu ia fazer. Até porque eu tô com dor de cabeça, então acho que eu vou esperar minha dor de cabeça passar. Eu vou tirar a maquiagem que eu fiz para um breve momento. Eu espero que a foto seja aceita, porque eles pediram para o cabelo não ficar na cara também, então eu tive que fazer de um jeito que o meu cabelo não ficasse na cara. Eu estava sem o óculos e eles pediram para que eu tivesse com um tom de pele natural. Não estou com um tom de pele natural, mas também não tá tão distante assim. É isso. Ó, vocês conseguem observar uma pequena mancha no meu pescoço, daqui para baixo? Então, essa pequena mancha é marca da radioterapia que eu fiz. Mas como eu disse, são assuntos para outros vídeos, senão eu vou ficar sem assunto, né? Se eu contar tudo num só. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Eu espero que tenha sido bacana. Eu espero que assista quem precisar assistir. Se quiserem conversar comigo, trocar alguma ideia, alguma experiência, é só me chamar no Instagram, que é @julialeitenaárea. Eu falo pra me chamar lá, pode me chamar lá que eu vou responder, tá bom? Eu só não respondo mensagens que são suspeitas de pessoas que o perfil não me trazem segurança, do tipo @xt, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que não tem nenhum nome direito. Então, e é isso. Beijão, beijão. Até mais.